Olá, senhores, professor Marlon. Vamos lá, pessoal, fazer mais um gabarito comentado, né? E a questão de agora fala de patologias, beleza? Uma questãozinha do Enem, Enem de 2018. E essa questão fala o seguinte: a utilização de extratos de origem natural tem recebido atenção de pesquisadores em todo o mundo, principalmente os países em desenvolvimento, que são altamente acometidos por doenças infecciosas e parasitárias. Opa, parei por aqui, tá legal? Então, doença infecciosa, né? Provocada por bactéria, provocada por vírus, tá? Doença parasitária, por exemplo, verminoses em geral. Um bom exemplo dessa utilização são os produtos de origem botânica no combate aos insetos. Opa! Se está dando ênfase a inseto, é porque obrigatoriamente o inseto vai participar do ciclo da doença, beleza? Então não esqueça, não esqueça. Quando você falar de inseto, você está falando de quê? Você está falando de um animal que pertence ao filo dos artrópodes, beleza? Ao filo dos artrópodes, beleza? E o inseto é uma classe dentro desse filo, tudo bem? Então, cuidado para não generalizar como se o inseto fosse o filo, fosse uma coisa maior. Não, 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 pelo contrário. O inseto é algo mais específico, né? É a classe que vai estar dentro do filo. Porque, por exemplo, dentro do filo dos artrópodes você encontra quem? A classe dos insetos, a classe dos crustáceos, a classe dos aracnídeos e os menos badalados, né? Diplópodos e quilópodos. Tudo bem? Então, vamos agora avaliar qual é a provável doença que vai ter um inseto participando do ciclo, né, da doença. Beleza. A letra A, ele fala de esquistossomose. Tudo bem? Ó? Esquistossomose. O que você tem que lembrar de esquistossomose? Vou botar aqui com a corzinha vermelha. Esquistossomose é provocado por um animal, tá? Que pertence ao filo dos platelmintos, ou seja, animais de corpo achatado. Tudo bem? Animais de corpo achatado. E essa doença vai ter como agente causador, vou botar aqui, ó, agente etiológico, o verme conhecido como Esquistossoma mansoni. Esquistossoma mansoni. Vou até botar aqui, ó, itálico, tá? Para ficar bem bonitinho o nome científico do verme. Então tá aí, ó. Esquistossoma mansoni é o nome do verme causador da esquistossomose. Essa doença é vulgarmente conhecida como barriga d'água, porque você vai ter o indivíduo acometido apresentando dilatação da cavidade abdominal devido ao acúmulo de água. Beleza. O que você tem que lembrar do ciclo dessa doença? Tem que lembrar que, por exemplo, ó, você vai ter um homem, opa, deixa eu tirar aqui o itálico, você vai ter um homem contaminado. Vou botar aqui, ó, de maneira geral, humano, tá? Contaminado. Se ele está contaminado, é porque ele possui o verme adulto, tá legal? Ele está contaminado, ele possui o verme adulto. Beleza. Aí, esse humano contaminado, ele vai defecar. Então, as fezes humanas vão conter os ovos do esquistossoma mansoni. Então, o homem defeca, tá? Fezes humanas vão conter os ovos do verme. Beleza. Esses ovos, na água, né, de um rio, de uma lagoa, vão liberar um primeiro estágio larval, chamado de cercária, que é o primeiro estágio larval aqui, ó. Opa, opa. Cercária não, desculpa, galera. Vai liberar um estágio larval chamado de miracídio, desculpa. Um estágio larval chamado de miracídio. Esse miracídio, ele não faz mal a nós humanos, tá? Ele vai estar na água, você humano pode entrar em contato que nada vai acontecer. O problema é que se nessa lagoa tiver a presença de um caramujo, legal, o miracídio vai se reproduzir. O miracídio penetra no caramujo e vai dar origem à larva infectante ao humano. Agora sim, a chamada cercária. Tá vendo? Então é extremamente necessário, ó, que eu tenha o caramujo
participando do ciclo, ó, tá vendo? Ó? O miracídio é uma larva que vai penetrar no caramujo. Se o miracídio não penetrar no caramujo, o ciclo não vai fechar. Aí penetra no caramujo, se reproduz, vai dar origem à cercária, que é a forma infectante, e quando o homem tiver contato com essa água contaminada, ele vai adquirir a cercária, contraindo então a doença. Então repara, nessa doença é fundamental a presença do caramujo. Só que o caramujo não é inseto, né? O caramujo é um molusco. Ele pertence ao filo dos moluscos, filo dos moluscos. Se você quiser, o caramujo pertence à classe dos gastrópodes, filo molusco, classe dos gastrópodes. Então, por isso que, obrigatoriamente, a letra A você vai eliminar. Beleza? Tranquilo? Não pode então ser a letra A, porque o que você tem é o caramujo, ele é o hospedeiro intermediário desse ciclo, tá? Sendo ele o hospedeiro intermediário, ele participa do ciclo onde o miracídio, os primeiros estágios larval, irá se transformar em cercária, como eu já falei. E a cercária, ao penetrar no humano, o humano vai ser quem? Vai ser o hospedeiro definitivo desse ciclo. Tranquilão, então? Agora vamos à letra B. Eu vou trocar de cor aqui, ó. A letra B, ele vai falar de quem? Vai falar da leptospirose. A leptospirose, você tem que lembrar de quê? Que é uma bacteriose. É uma bacteriose provocada pela bactéria Leptospira, tá legal? É uma bactéria do gênero Leptospira, tá? Então vou até botar aqui novamente itálico para ficar bonitinha. E essa doença classicamente envolve o quê? A presença de roedores. Você depende, por exemplo, do rato, né, contaminado com a bactéria, e esse rato vai contaminar o ambiente através da sua urina. Então o rato contamina o ambiente e dessa maneira o homem, de maneira direta, né, ou indiretamente, porque o rato pode contaminar outros animais domésticos que o homem terá contato, e dessa maneira haverá o que? A transmissão. Tá legal? Então eu não tenho inseto participando do ciclo da leptospirose. Então, por isso que a letra B não pode ser a resposta. Tudo bem? Ó? Então aqui, ó, vamos excluir aqui também, ó, a letra B. Show! E a letra C, Marlon? A letra C, vou trocar aqui de cor, vou pegar aqui um verde escuro agora, vai falar da leishmaniose. A leishmaniose é uma protozoose, ou seja, doença provocada por protozoários. O agente causador, o agente etiológico causador dessa doença é quem? É a famosa leishmania. Aí essa leishmania, vou botar aqui SP, porque você vai ter diferentes espécies, igual a leptospira. Então você vai ter diferentes espécies dentro desse gênero. Então você vai ter a leishmaniose tegumentar, né, que acomete o tecido, provocando necrose, e a leishmaniose visceral, que acomete vísceras, como fígado, baço de humanos. Cada uma delas é provocada por um protozoário diferente. A leishmania brasiliense, ela ocasiona a leishmaniose tegumentar, enquanto a leishmania donovani vai ocasionar o quê? Ocasionar a leishmaniose visceral. Beleza. Só que nessa doença, você obrigatoriamente vai depender de um vetor. Ele não é como na esquistossomose, um hospedeiro intermediário que participa do ciclo. Não. Agora você vai ter a presença de um vetor. Alguém que vai inocular o protozoário no humano. E esse vetor vai ser um inseto do gênero Lutzomia. Lutzomia. Ele é conhecido como mosquito palha, mosquito birigui, mosquito corcundinha, tá? É o vetor dessa doença. Então você precisa obrigatoriamente de um mosquito, de um inseto, para ocorrer a transmissão ao humano. Tudo bem? O que às vezes pode provocar uma dúvida
é que na leishmaniose é comum você ter um reservatório do protozoário, onde ele vai se reproduzir. E esse reservatório seria quem? O cão de rua, né? O animal doméstico muito próximo a nós humanos. Tanto que, se algum veterinário diagnosticar um cão acometido pela leishmania, tendo então a leishmaniose, principalmente a visceral, o veterinário é obrigado a notificar os órgãos de saúde, porque é uma doença realmente preocupante. Eu tenho um cão como reservatório, cheio de protozoário dentro dele. Vamos colocar assim: se eu tiver a presença do mosquito Lutzomia, né, o mosquito Paleobirigui, com certeza ocorrerá transmissão a humanos. Opa, já matei minha resposta. Ele quer mosquito, ou seja, inseto, eu vou ter obrigatoriamente o quê? A leishmaniose sendo a doença da minha resposta, tá? Então ele quer inseto, né, até melhor falando, e o mosquito é um inseto, tudo bem? Mas vamos terminar, né? Vamos falar aqui dos demais. Hanseníase. A hanseníase é a vulgar lepra, né? A hanseníase tem um tom mais técnico, menos pejorativo para você falar da lepra. E ela vai ser uma bacteriose, tudo bem? Essa doença vai ter como agente etiológico uma bactéria, logicamente, né, bacteriose, chamada de quê? Chamada de Mycobacterium leprae. Mycobacterium leprae é o nome da bactéria. Se você lembrar, esse Mycobacterium é o mesmo gênero de uma outra doença muito comum em humanos, que vai ser o quê? Que vai ser a tuberculose. Então, vamos fazer um paralelo aqui, ó. Na tuberculose, eu vou ter uma bactéria diferente de uma outra espécie, mas que pertence ao mesmo gênero, ó. Mycobacterium tuberculosis é o nome que você vai ter da bactéria que vai ocasionar, né, a tuberculose. Então você pode notar que as duas bactérias são diferentes, são de espécies diferentes, mas elas apresentam o que em comum, Marlon? Elas apresentam o mesmo gênero. Então, se elas apresentam o mesmo gênero em comum, elas acabam tendo a mesma forma, por exemplo, de transmissão, que é uma característica comum ao gênero. Qual vai ser, digamos, a transmissão da tuberculose? Vias aéreas. E a própria hanseníase, você também vai se contaminar mediante o quê? Secreções produzidas pelas vias aéreas. Tudo bem? Então, você observa que não tem nada de inseto participando do ciclo dessa doença. O humano não vai adquirir a bactéria Mycobacterium leprae via inseto. Ele vai adquirir de maneira similar à tuberculose, secreções produzidas pelas vias aéreas. Tranquilo? E para que nós possamos terminar aqui o nosso gabaritinho comentado, vou pegar agora aqui uma corzinha roxa para falar do último, você vai ter a AIDS. A AIDS é uma virose. É uma virose. E da AIDS, ela é provocada então por um vírus que você com certeza vai lembrar o nome dele. Vou botar aqui, ó, agente etiológico, né, o agente causador, vai ser o famoso HIV, sigla em inglês de vírus da imunodeficiência humana, né, HIV, vírus da imunodeficiência humana. Para você adquirir o HIV, você não precisa de inseto, né? Você adquire HIV como? Relações sexuais, transfusão sanguínea, que mais? A amamentação, né? Uma mulher soropositiva, ela pode transmitir o vírus HIV via gestação, via placenta para o seu filho. Que mais? A própria amamentação, como eu acabei de falar, né? Então essa mulher que teve a criança, ela não deve amamentar o seu filho, porque o vírus HIV ele pode ser transmitido pela secreção das glândulas mamárias durante então a amamentação. Não deve compartilhar seringas e agulhas, porque tudo pode estar contaminado com secreção e dessa maneira ocorrer a transmissão. Ou seja, vírus não depende do inseto para ocorrer a transmissão, tá? Então por isso que a resposta aqui, ó, letra E, também não pode ser possível. Tudo bem, pessoal?
Então tá aí, ó, mais um gabaritinho comentado. Espero que tenha sido bacana aí fazer um comentário geral das outras alternativas para você dar sempre aquela lembrada na matéria. Tudo bem? Então, pessoal, um grande abraço, fique com Deus, até o nosso próximo videozinho aí, tá legal? Um grande abraço, tchau, tchau.